E aí pessoal, tudo bem? Boa noite aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Pessoal, hoje a gente vai falar do finalzinho aí do período do que a gente chama aí de despotismo esclarecido, passando pelo período aí em que a Dona Maria, a famosa Dona Maria I, a Dona Maria Louca, governou o Brasil, e falando um pouco aí do período do Dom João, Dom João VI, né, que governou o Brasil aí de 1808 até 1821. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Bom, o que aconteceu, né? O Marquês de Pombal, que eu estava falando para vocês, foi aquele déspota esclarecido que governou aí o Brasil, Portugal, né, com o primeiro-ministro do rei Dom José, de 1750 até 1777. Despotismo esclarecido, fez várias coisas aí consideradas ilustradas, certo? Vê o meu vídeo anterior, tá? E aí, em 1777, ele acaba saindo do poder, o Dom José, e levando consigo o Marquês de Pombal, certo? O Marquês de Pombal, que não era muito bem quisto pela Dona Maria I, que assumiu o trono de Portugal, não era bem quisto pela Dona Maria I, que era uma rainha aos moldes antigos, foi, né, uma rainha aos moldes antigos, conservadora, se aproximava bastante da Igreja Católica, uma pessoa que gostava de receber os padres em casa, e foi assim até o final da vida dela. Teve um momento que ela passou a surtar com algumas ideias, com demônios, né? Ela passou a ver demônios. Então a Dona Maria Louca, pessoal, ela assumiu o Brasil no momento que eu estava falando para vocês, em que o ouro declina, a produção aurífera aqui no Brasil está passando por uma fase, já é o finalzinho, 1777 já é o finalzinho da produção aurífera no Brasil, e vai haver um renascimento ali comercial no Brasil, um renascimento agrícola, na verdade, renascimento agrícola, tá? Então o Brasil vai voltar a produzir aí produtos agrícolas, né? O Nordeste vai ganhar um novo impulso, o tabaco, enfim, isso vai dar uma sobrevida aí para a economia brasileira naquele momento, tá? E para o Império Português, que dominava a economia brasileira, certo? Como metrópole. Bom, então a Dona Maria vai assumir esse período aí que ela fica no poder, certo? Que vai aí mais ou menos de 1777 até ali 1792, 1700 quando propriamente o Dom João assume o poder, é final do século XVIII. O que vai acontecer? A Dona Maria, ela vai retroagir no processo, tá? Então lembrando que se o Marquês de Pombal avançou no sentido de criar manufaturas, afirmar o Brasil como um estado pertencente a Portugal, mas já com as suas fronteiras mais ou menos delimitadas, né, se aproximando dos comerciantes, a Dona Maria ela vai regredir, justamente por esse lado conservador que ela tinha. Um lado extremamente aí, conservador, né, ligado aí, como estava falando para vocês, foi retroagindo, ligado ao clero, certo? Aquele clero que muitas vezes vivia das benesses, né, pagas pela coroa portuguesa. Então ela era a próxima desse grupo aí da sociedade. Então ela vai assumir, né, ela vai ser a rainha que vai assinar a sentença lá dos Inconfidentes. Depois eu vou fazer um vídeo sobre a Inconfidência Mineira. Ela vai ser a rainha pela qual então os Inconfidentes vão ter que... ela vai assinar o juramento, o julgamento desses Inconfidentes, tá? Então vai caber a ela, né, assinar ou não as punições. Ela vai assinar várias punições, vai demandar degredo para vários integrantes ali da Inconfidência Mineira, inclusive, né, a sentença de morte pro Tiradentes. O famoso Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes, né, que foi punido de uma forma exemplar, né, num julgamento lá que durou mais de 48 horas, certo? Então ela é a rainha que assume nesse contexto, tá? Só que, o que vai acontecer? A Dona Maria, ela não tinha condições, tá, de gestar Portugal, de dirigir Portugal, num momento em que a Europa estava passando por transformações grandiosas. Vale a pena lembrar que nesse contexto europeu do século XVIII, a segunda metade do século XVIII, a Europa está passando por transformações grandiosas em vários terrenos aí.
terrenos econômicos, terrenos políticos, no terreno econômico, político, cultural. Não é à toa que está acontecendo a Revolução acontece a primeira Revolução Industrial, a Revolução Francesa, 1789, certo? Então, são ideias, a gente chama de ideias do iluminismo. E o contexto europeu, então, vai fazer o que? Muitas regiões da Europa, França, Inglaterra, vai acabar abraçando, certo? Essas ideias iluministas aí. Setores aí de comércio em Portugal, na Espanha. Então, esses grupos vão abraçar esses valores, certo? E a Dona Maria não estava meio interessada nesses valores do iluminismo. Então, ela vai gestar muito mal aí a relação de Portugal com o Brasil colônia de Portugal nesse momento ainda, certo? Então, ela vai chegar um momento em que a diplomacia portuguesa os principais nomes ali da corte portuguesa vai perceber que a Dona Maria ela já não consegue mais dar andamento no processo político e econômico brasileiro, como gestora mesmo, certo? Ela não vai conseguir. Então o que vai acontecer? O cargo deveria passar aí para o filho mais velho dela, que era o Dom José. Só que esse filho mais velho vai ter uns problemas de saúde e vai acabar falecendo. E vai sobrar para quem o cargo aí de... Ele não vai assumir como imperador, mas como administrador. Ele vai administrar, vai passar a administrar, né, o Império Português, tá? Dom João, que não era Dom João, mas o João, né? O João, que era o filho aí, se não me engano, o filho... Não sei se é o filho mais velho, mas um dos filhos da Maria I. Dom João, a história do Dom João é interessante, por quê? Porque ele não havia sido preparado para ser um chefe de Estado. Por quê? Porque a chefia do Estado português, a corte portuguesa, né, o Estado português, deveria ser gerido pelo José. Só que o José ele morre. Então, esse pepino, né, esse abacaxi acaba caindo nas mãos aí de quem? Do João. Do Dom João, depois viria a ser Dom João VI aqui no Brasil, tá? E o Dom João, então, lembrando aí, ele vai assumir, né, num contexto em que existe uma disputa na Europa, uma disputa entre as duas principais potências da época, que era a Inglaterra e a França. A França, comandada pelo Napoleão Bonaparte, general Napoleão Bonaparte, que havia, né, sido aí um grande instrumento da alta burguesia francesa e governava para essa burguesia francesa, ampliando aí domínios protetorados ali por toda a região da Europa, por toda a Europa Ocidental. O Bonaparte ele só não vai conseguir chegar à Inglaterra. Por quê? Por conta do Canal da Manche, por conta da Inglaterra ter naquele momento uma das maiores armadas aí vistas no planeta até então, tá? Então a Inglaterra impede, né, que o Napoleão conquiste ali a ilha, né, a Grã-Bretanha. E isso causa, né, isso vai gerar uma rivalidade entre essas duas potências. E Portugal fala assim, mas Portugal não era um império nesse momento? Não. Portugal já não era aquele grande império que havia sido no passado, né, no período lá do século XIV, XV, XVI, como o que, né, nesse momento Portugal e Espanha são os grandes principais impérios do mundo. Só que Portugal nesse momento, final do século XVIII, já não era, início do XIX, já não era aquele grande império. Então, o que Portugal tinha que fazer? Porque Portugal ficava como um joguete ali entre as grandes potências, né? Então, ora satisfazendo os desejos de uma, ora satisfazendo os desejos da outra. Então, Portugal era uma espécie de bola de ping-pong ali. E o Dom João, que já está no poder nesse momento, por mais que não tenha sido aclamado imperador, né, rei de Portugal, mas ele já estava no poder nesse momento. O que ele vai fazer, o Dom João? Ele vai ter que ceder, ora para a Inglaterra, ora para a França. Só que detalhe, a Inglaterra tinha, Portugal naquele momento tinha muito mais proximidade com a Inglaterra do que propriamente com a França. Você vai me perguntar, por que, Rafael, que Portugal tinha muito mais proximidade com a Inglaterra do que com a França? Por conta dos acordos de comércio. Lembra? Então vários acordos de comércio foram sendo assinados aí, principalmente aí a partir do momento em que Portugal vai pedir ajuda para a Inglaterra para se livrar da Espanha, daquela União Ibérica, na luta contra os holandeses. Então, o que vai acontecer? Portugal vai assinar uma série de acordos comerciais com a Inglaterra. Aquele lá, o famoso Tratado de Methuen, né, dos pães e vinhos, lá de 1708, se eu não me engano, Tratado de Methuen, certo? Então, nesse sentido, Portugal se aproximava da Inglaterra, historicamente, certo? Só que qual que é o detalhe? Inglaterra e França estão ali em disputa pelo domínio ali europeu, certo? Não é à toa que
Em 1806, a França ela vai decretar o quê? O famoso bloqueio continental, ou seja, impedindo que os países que estivessem sob domínio da França tivessem qualquer tipo de relação comercial com a Inglaterra. Isso vai gerar uma situação uma situação complexa ali na Europa. Né? Por quê? O que fazer? Certo? Então o acordo era esse. A ordem, na verdade, né? A ordem do Napoleão era para que Espanha, Portugal não comercializassem com a Inglaterra. Só que Portugal não podia fazer isso. Por quê? Porque já era um império de quinta categoria, não tinha condições para contra-atacar ali a França, só que ficava ali também sob o jugo da Inglaterra. O que fazer nesse contexto? Então, até certo momento, Portugal, o Dom João, ele fazia um jogo duplo ali, tá? Ele começou a fazer jogo duplo, tá? Como eu estava falando para vocês. Só que chega um momento que esse jogo duplo, é óbvio, né? Ele é escancarado, ele fica escancarado aqui. Tanto que a França ela estabelece um acordo com a Espanha, famoso Tratado de Fontainebleau, 1805, se eu não me engano, o Tratado de Fontainebleau. Qual que foi o Tratado de Fontainebleau? Era o seguinte, ou melhor, o Tratado de Fontainebleau, desculpa, é de 1807, tá, pessoal? Desculpem. Qual que era o tratado? A França, ela... a Espanha ela deveria ceder ali a passagem para o Napoleão, para as tropas do Napoleão conquistarem Portugal em 1807, tá? Para conquistarem Portugal, e quando a França conquistasse Portugal, o que ia acontecer? Portugal ia ser dividido entre a França e a Espanha. Esse era o acordo. Então a gente conquista Portugal, e aí quando a gente conquistar Portugal, a gente divide entre Portugal, parte vai para mim e parte vai para vocês espanhóis, caso vocês deixem a gente passar com as tropas aqui pelo território. Beleza, o acordo foi firmado, foi assinado, certo? Só que houve um grande detalhe, o Napoleão traiu esse acordo. Certo? Lá no território espanhol, já ali adentrando o território espanhol, o que o Napoleão fez? Depôs o rei, era o Fernando, se eu não me engano, o rei Fernando, e fez o quê? Colocou o irmão dele, que era o Luís Napoleão, para comandar a Espanha. Ou seja, os espanhóis se deram mal nesse acordo aí, se deram muito mal. Imediatamente, tá? As tropas francesas avançam, isso aí por volta aí, finalzinho de, isso aí novembro de 1807 mais ou menos, já novembro, dezembro de 1807, as tropas do Napoleão avançam em direção a Portugal, e aí tá, né? O que fazer nesse momento, pensou Dom João VI, o que fazer? Ficar aqui e enfrentar as tropas de Napoleão, que muitos falam que não estava tudo isso não, viu pessoal? Que eram tropas aí enfraquecidas por todo o processo ali de guerras que estava acontecendo na Europa. Enfrentar Napoleão ou ir para um lugar importante, o lugar mais importante do Império Português naquele momento. Já se discutia isso antes, isso não era de agora. Que era qual? O Brasil, né pessoal? Então o Brasil aí tinha sido colocado no mapa aí de um possível lugar, né, para onde a corte deveria correr, na verdade, né, caso acontecesse algum problema com relação a algum problema na Europa, certo? E aí a questão foi essa, o momento era aquele, certo? Então aí, dezembro, tá, de 1807, a família real se organizou, mais ou menos aí umas 15 mil pessoas, tá? Muitos aí brincam, né? Muitos historiadores portugueses, né? Brincavam na época, escreveram na época, a imprensa portuguesa na época tirava sarro de tudo isso, né? Fala, pô, a corte tem que ficar aqui para enfrentar a França, mas não, a corte fugiu, certo? A corte fugiu, beleza? Então essa era a piada, né? Tem até um filme da Carla Camurati, né? Ali sobre a Carlota Joaquina, a princesa do Brasil, que conta, né, esse período. O Dom João é tratado ali como um idiota, como um bobalhão, um comilão, um cara sonolento que vivia comendo ali as coxinhas de frango que ele colocava no bolso, tá? Então é isso, pessoal. Então, nesse sentido, a corte, então, ela foi obrigada a vir para o Brasil, sendo escoltada pela marinha inglesa naquele momento, né? Pela armada inglesa, certo? Então mais ou menos aí 15 mil pessoas cruzaram aí o Atlântico em direção aqui ao Brasil. Demorou mais ou menos 54 dias, tá, para eles chegarem, e aí em janeiro de 1808 a corte,
uma parte vai para o Rio de Janeiro e outra parte vai lá para Salvador. Beleza, pessoal, esse vídeo aqui eu não vou fazer, já deu 15 minutos aí, eu não vou deixar ficar muito extenso não, senão fica muito cansativo. Então eu vou dividir em duas partes aí, tá? Então vai ser essa primeira parte sobre o cenário que estava acontecendo lá na Europa, né, nesse momento, a chegada da corte então em janeiro de 1808 para cá, aqui no Brasil, certo? E um segundo momento então eu vou falar sobre o período joanino aí aqui no Brasil. Beleza, pessoal? Então eu agradeço aí, muito obrigado aí pelas visualizações, pelas curtidas, tá? E a gente se vê numa outra oportunidade. Muito obrigado, valeu!